Fala, meus maravilhindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na semana passada, eu fiz o meu primeiro vídeo, estreiei aqui no canal, falando sobre a redação do Enem 2019. E aí, quero saber, as minhas dicas ajudaram vocês? Comentem aqui embaixo, tá bom? E hoje, como o título já diz, nós vamos falar sobre regência verbal. E aí muita gente fala assim, pra que eu uso o raio da regência verbal? Bom, a regência verbal e a regência nominal são duas coisas diferentes. Por mais que elas tenham algumas regras muito parecidas, a gente usa em momentos diferentes. Então, na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a regência verbal e na semana que vem eu venho falando sobre a regência nominal. Então, para que eu uso a regência verbal? Como o próprio nome diz, eu vou usar para reger o verbo. Como assim, professora? Pensa que numa orquestra você tem o maestro. Então, eu sou a maestrina, no caso, e vocês são os meus músicos. Então, o que eu falar, vocês vão executar no instrumento musical de vocês. Mas, para ficar um pouquinho mais claro com vocês, vou colocar algumas frases aqui, na verdade, orações, porque é regência verbal, então, obrigatoriamente, quem manda é um verbo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Eu vou ter uma coisinha que a gente chama de termo regente e o termo regido, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Comprei um livro. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar um pouquinho as aulas que a gente teve de análise sintática. Então, vamos lá. Comprei um livro. Quem comprou um livro? Eu. Sujeito oculto. Quando eu falo assim, ó, comprei, ele tem sentido completo? Não, ele não tem sentido completo. Ou seja, ele precisa de um complemento. Então, a gente chama o verbo comprar de verbo transitivo, é aquele que necessita de um complemento. Quem compra, compra alguma coisa. O que eu comprei? Um livro. Quem complementa o sentido de verbo é somente objeto. E nós temos dois tipos, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é aquele que não vem precedido pelo uso de preposição. E o objeto indireto que obrigatoriamente pede o uso de preposição. No caso aqui, o é o que, gente? Numeral. Então, ele vira meu objeto direto ou indireto? Objeto direto. Então, eu sei que o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Então, na regência verbal, a gente vai ter sempre um verbo e o complemento dele vai ser um objeto. Então, gente, tem alguns agora que eu até vi dando um nó na cabeça, mas calma. Para a gente poder estudar regência verbal com propriedade, a gente tem que relembrar uma parte da análise sintática, que é a transitividade verbal. Epa, falou? Não sei nem o que é isso, então vamos relembrar. Quando eu tenho os verbos, eu tenho dois tipos de verbos que são os principais. O principal é o que eu chamo de os dois verbos principais, no caso são o verbo transitivo, que eu costumo dizer que ele é o carente da relação, é aquele que precisa de um complemento. Então, por exemplo, o verbo dar. Se eu simplesmente falar assim, eu dei. Quem dá alguma coisa a alguém. Quando você faz a pergunta pro verbo, o próprio verbo diz para você que ele exige um complemento. Então, eu chamo ele de verbo transitivo. Dentro disso, ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento e o complemento dele vai ser um objeto direto. Ou seja, não tem preposição. O verbo transitivo indireto significa que ele precisa de complemento, só que o complemento dele vai ser um objeto indireto. Então, uso obrigatório de preposição. E aí, eu vou ter
o verbo transitivo direto e indireto. Esse daqui eu falo que ele é o super carente. Por quê? Porque ele vai precisar de dois complementos, que vai ser de um objeto direto e de um objeto indireto. E aí, eu tenho o que eu chamo de egoísta, que é o verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento, ele tem o sentido por ele mesmo. Então, por exemplo, quando eu falar assim, ó, ela caiu, você consegue entender a ação? Você consegue entender. Ou, por exemplo, ela dormiu, eu consigo entender a ação do começo ao fim. Agora você fala assim, ó, ela dormiu até tarde, ela caiu rapidamente, tudo isso que eu falar a mais vão ser complementos, mas eu consigo entender perfeitamente a ação. Tudo bem até aí? Então, próximo passo. Agora que a gente já relembrou então a transitividade verbal, porque é impossível entender regência verbal se eu não souber o que é transitividade verbal. Agora que a gente já relembrou, agora eu vou dar prosseguimento, ó. Então aqui, ó, dependo. Se eu simplesmente parasse a minha oração aqui, teria sentido? Não. Então eu já sei que se trata de um verbo transitivo. Ou seja, ele não tem sentido por si só. Quem depende, depende de alguém ou de algo. No caso aqui, eu tenho do seu amor. Do seu amor, o meu objeto começa com do. E do eu sei que é uma preposição. Então, esse objeto vai ser objeto indireto. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de complemento e o complemento dele é um objeto indireto, porque ele é precedido pelo uso de preposição. Próximo verbo, insisto. Quem insiste, insiste em alguma coisa, certo? Então, ó, eu insisto, então é sujeito oculto. E também aqui em cima, ó, dependo. Quem depende? Eu dependo, sujeito oculto eu. Então, quem insiste em te ajudar? Eu insisto em te ajudar. Então, quem insiste, insiste em alguma coisa. Percebam que quando eu faço a pergunta para o verbo, o próprio verbo fala para mim que ele precisa obrigatoriamente de uma o quê? De uma preposição. Então, ó, em eu também sei que é preposição. Então, em te ajudar virou meu objeto indireto. Então, insisto, verbo transitivo porque ele precisa de complemento. E ele é indireto porque o complemento dele é um objeto indireto porque ele é precedido pelo uso de preposição. Próximo verbo, ó, vamos relembrar, foi o primeiro exemplo. Comprei um livro. Quem comprou um livro? Eu. Sujeito oculto. Quem compra, compra alguma coisa. Olha só a diferença. Quando eu faço a pergunta para o verbo, ele não precisa do quê? De preposição. Comprei um livro, ó. Um é o quê? É numeral. Se não tem preposição, que eu sei que é um objeto indireto, então aqui eu tenho um objeto direto. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Então, resumindo, quem é o regente vai ser sempre o verbo. Quem é o regido vai ser o complemento do verbo. E o complemento a gente sabe que só pode ser ou um objeto direto, que é quando não tem preposição, ou um objeto indireto quando faz uso obrigatório de preposição. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. Bora lá? Mais o segundo passo agora. Ó, então eu trouxe mais dois exemplos pra gente treinar pra ver se vocês realmente entenderam, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer na regência verbal e quando a gente aprende análise sintática é que para identificar o sujeito, que é aquele que pratica ou sofre ação, é fazer a pergunta para quem? Para o verbo. Então, qual é o verbo da primeira oração? Confiar, certo? Então, quem confia em mim? Os maravilhindos. Então, tudo isso daqui é o meu sujeito determinado simples. Por que ele é o sujeito? Porque é ele quem pratica a ação. Maravilhindos, eu chamo de núcleo do sujeito, que é a parte mais importante. O os aqui funciona como adjunto adnominal, o próprio nome diz. Está junto de um nome. Maravilhindos é o quê? Substantivo. Tudo bem?
Quem confia, confia em alguém. Então, eu já sei que é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Em mim. Olha só, o que eu tenho na frente do pronome me? Eu tenho a preposição. Ó, eu tenho preposição mais um pronome. Então, virou objeto indireto. Então, é verbo transitivo indireto. Segunda oração. Um aluno pesquisou o assunto. Quem pesquisou o assunto? O aluno. O aluno, sujeito determinado simples. Ah, e por que ele é determinado? Porque eu consigo determinar na oração. Palavra mais importante do sujeito, eu chamo de NS, núcleo do sujeito. Ou a mesma coisa, adjunto, adnominal. Quem pesquisa, pesquisa alguma coisa. Olha, de novo, eu não precisei do quê? Da preposição. O assunto. O é artigo masculino. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Então, pesquisou, eu sei que é verbo transitivo, porque precisa de complemento. E aí, é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Agora, eu vou dar mais um exemplo para vocês, que é do carentérrimo, que eu costumo chamar, que é o verbo transitivo direto e indireto. Preparado? Anota aí, que essa é uma dica boa. Pegou o caderninho, né? Então vamos lá. O Gabriel deu o livro para Jasmim. Quem deu o livro para Jasmim? O Gabriel. O Gabriel, sujeito determinado simples. A palavra mais importante do sujeito? Gabriel. Núcleo do sujeito. Se eu simplesmente parasse aqui, ó, o Gabriel deu. Quem dá alguma coisa a alguém. Olha só, quando eu faço a pergunta para o verbo, o próprio verbo me diz que ele vai precisar de dois complementos. Que eu já sei se trata de um verbo transitivo direto e indireto, que ele vai precisar de um objeto direto e de um objeto indireto. Então, o que ele deu aqui? O livro. O, como a professora já explicou, o é o que, gente? Artigo. Então, o livro virou meu objeto direto. Então, quem deu, o que ele deu? O livro. Para quem? Para Jasmim. Olha só, na frente do substantivo próprio feminino Jasmim, eu tenho para. E o para é uma preposição, que é o meu objeto indireto. Então, eu sei que o verbo dar é um verbo transitivo, direto e indireto. Por isso que eu falo que ele é o super carente. Por quê? Ao invés de ele precisar de um único objeto, ele precisou de quanto, gente? De dois. Então, aqui no caso, deu vai ser o meu termo regente. E aqui eu vou ter dois termos que são os meus termos o quê? Regidos. Que eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Tudo bem? Deu para entender? Sacaram, né? Vamos avançar então. Eu vou falar agora para vocês sobre os verbos que mais caem no vestibular. Tudo bem? Agora, se você já estava prestando atenção, redobra a atenção agora, ok? Bom, segundo exemplo. Agora eu tenho assistir no sentido de caber. Como assim de caber? É caber de caber em algum lugar? Não, no sentido de... Ih, falei. No sentido que cabe a você. Como que eu poderia explicar? Que é o seu dever. Resumindo, gente, que é o seu dever. Então, vamos lá. Assiste a você passar no vestibular. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo. A você passar no vestibular, esse a é uma preposição. Então, é um objeto indireto. Então, todas as vezes que eu ver o verbo... Eita, que eu ver... Putz, grilo, mano, tá difícil agora. Então, todas as vezes que eu tiver o verbo assistir, ou no sentido de ver, ou no sentido de caber, eu sei que automaticamente ele vai ser sempre um verbo transitivo indireto, porque obrigatoriamente tem que fazer o uso da preposição. Tudo bem? Próximo exemplo. Bom, então agora o terceiro sentido do verbo assistir. Eu posso também ter o verbo assistir no sentido de ajudar. E olha só,
Aqui eu tenho uma pegadinha, porque normalmente o verbo assistir, ele é com objeto direto, mas ele também pode vir com objeto indireto, ó. O médico assiste os pacientes. Quem assiste os pacientes? O médico, sujeito determinado, simples. Eita, ó, médico, acentos, não fica medico. NS, núcleo do sujeito. Quem assiste, assiste a alguém, olha só. Então, ele é um verbo transitivo. Aqui no caso, os pacientes. Os é o que, gente? Artigo. Então, os pacientes é meu objeto direto. Então, assistir, verbo transitivo, direto. Então, esse assistir é no caso do quê? Tá lá vendo os pacientes? Não, tá lá no sentido do quê? De ajudar. Mas ele também, o correto também pode ser o quê? O médico assiste aos pacientes. Aos é preposição. Então, aos pacientes virou meu objeto indireto. E aí, assistir fica verbo transitivo indireto. Tudo bem? Pronto, mas por que você não fala logo, então, que tem que usar a preposição? Porque não é correto. Então, pode vir usando a preposição, mas também pode vir não usando a preposição. Tudo bem? Deu para entender? Agora a gente vai para o quarto e último sentido do verbo assistir, que é um que a gente quase não usa nos dias de hoje, mas os vestibulares mais tradicionais, o que eles fazem, minha gente? Ao invés deles pegarem os verbos mais simples, eles vão de onde? Eles vão lá na fradinha da gente, aquele verbo que é sempre o quê? A exceção, que é o caso do verbo assistir. Tudo bem? Anota aí. Ufa, não aguento mais, professora. Finalmente! O quarto sentido do verbo assistir. Então, eu tenho também assistir no sentido de residir, de morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, por exemplo, a minha maravilhinda aqui, ó. Quem assiste em São Paulo? A Raissa. A Raissa é minha irmã, gente, tricologista. Se você ainda não segue ela no Instagram, segue lá. Mas voltando. A Raissa assiste em São Paulo. Quem assiste em São Paulo? A Raissa. Raissa, NS, núcleo do sujeito. A Raissa, sujeito determinado, simples. Quem assiste, assiste em algum lugar. Então, ele é um verbo transitivo. E olha só, obrigatoriamente na minha fala, ele pede o quê, gente? O uso do quê, do quê, do quê, do quê? Que raio, professora? Preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Ufa! Acabou? Acabou, minha gente. Tudo bem? Deu pra entender? Então, próximo. Comecei a entender, tá fazendo um pouquinho mais de sentido. Então, olha só. Por que é importante a gente saber se o verbo pede ou não a preposição? E aí eu falei pra vocês que ele muda completamente o sentido do verbo. Então, por exemplo, você está sorrindo pra mim? Tá sorrindo? Cuidado, meu marido ciumento. Quando eu falo, é a mesma coisa, na verdade, de você está sorrindo de mim? É a mesma coisa, gente? Vou dar um segundinho pra você pensar, ó. Você está sorrindo pra mim? Você está sorrindo de mim. Tem diferença, gente? Tem diferença. Quando eu falo você está sorrindo pra mim, significa que você está sendo o quê, gente? Agradável. Você está sendo agradável. Agora, quando eu falo você está sorrindo de mim, significa que você tá o quê, gente? Você tá zombando da minha cara. Não curto isso não, viu? Então, por isso que é muito importante a gente saber fazer o uso corretamente das preposições. Então vamos lá, segundo verbo da aula de hoje. Gente, como essa aula tá ficando comprida e eu sei que é um assunto que é difícil e que a gente tem que revisar lá atrás, análise sintática, transitividade verbal, hoje eu vou trabalhar com vocês só 3 verbinhos e na próxima semana, ao invés de já começar logo de cara com regência nominal, eu volto para terminar essa regência verbal, tudo bem? E se você já assistiu até aqui, eu já espero que você já tenha clicado nesse sininho de notificações para receber a aula da próxima semana, já se inscreveu aqui no meu canal e já deixou aquele joinha maroto. Êêê, felicidade, hein? Então vamos lá. O verbo obedecer. Então, por exemplo, devo
obedecer aos meus pais. Ó, Dona Miriam, seu Antônio agora ficaram orgulhosos. Quem obedece, obedece a alguém. Olha só, na minha fala novamente tem o raio da preposição, ó. A alguém. Então eu já sei, se eu falasse assim, ó, que ele é um verbo transitivo, porque eu não tem sentido se eu só falar assim, ó, devo obedecer. Tá. Quem obedece, obedece a alguém. Então ele é um verbo transitivo. Então, olha, o que tem de novo aqui a Jossa aparecendo? O que é, minha gente? Preposição. Então eu sei que ele é meu objeto indireto. Então obedecer é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de complemento e o meu complemento é precedido obrigatoriamente pelo uso de preposição. Beleza? Próximo verbo agora. Gente, agora nós vamos falar de 3 verbos de uma vez só, porque eles têm a mesma regência. Olha só que importante, ó, vou retomar aqui também de novo o verbo obedecer que eu acabei de falar pra vocês, ó. Todas as vezes que eu estiver me referindo a coisas, vai ser sempre um objeto direto, ou seja, não tem preposição. Quando for a pessoas, obrigatoriamente vou ter que ter preposição, então é objeto indireto, ó. Já paguei aos funcionários. Quem paga, paga a alguém. Olha só de novo aqui a minha preposição. Então, é objeto indireto, porque são pessoas. Quem são? Eu paguei para quem? Para os funcionários. Tudo bem? Agora, olha só o segundo exemplo. Já paguei os boletos. Quem paga, paga algo. Então, aqui na frente, diferente do primeiro exemplo, o que eu tenho aqui? Artigo. Então, aqui é um objeto direto. Então, olha só, o mesmo verbo vai assumir transitividades verbais diferentes. Então, no primeiro aqui, ó, quem paga, paga a alguém. Então, verbo transitivo. Tem preposição? Verbo transitivo indireto. No segundo, já paguei os boletos. É verbo transitivo porque precisa de complemento e ele é verbo transitivo direto porque o complemento vem precedido por um artigo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Quem ficou confuso, calma. Regência verbal, de fato, não é um assunto um dos mais simples gramaticais. Mas quando a gente pega o jeito, minha nossa, a gente vai longe. Tudo bem? Então, qual é o nosso combinado? Sábado que vem, às 19h30, você ligadinha aqui no canal, porque aí eu vou terminar de passar a aula para vocês sobre transitividade verbal. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.